Essa semana, mais uma criança, um menino de 6 anos de idade, veio ao óbito aqui no Hospital Municipal de Juara. Segundo as informações, tudo teria começado com uma queda que ele teve da cama e teve uma luxação, alguma coisa na clavícula direita. Mas depois evoluiu, veio outro quadro, outros, um vai e vem, segundo reclamações da família. E no final, esse menino acabou sendo entubado na segunda-feira à noite e na terça-feira de madrugada, 4 horas da manhã, o Maicon Heitor teve uma parada cardíaca e não voltou mais, acabou falecendo. A família está revoltada e querendo explicações, querendo saber o que aconteceu realmente. Mas conversamos com o médico pediatra, o último que atendeu o menino Maicon. Nós vamos então ouvir o Dr. Haroldo Ratanaka, médico super experiente aqui na nossa cidade, para nos dizer o que foi, o que aconteceu, pelo menos a sua versão como médico pediatra dessa criança. Vamos lá? Vem comigo, vem com o Show de Notícias. Doutor Haroldo, que é médico pediatra aqui em Juara, há quantos anos, doutor? 35. 35 anos, né? Pois é, muito tempo. O senhor conhece os nossos jovens, os nossos médicos já formados, profissionais liberais que estão aí? Os pacientes iniciais já são pais, e é muito comum a gente encontrar na rua pessoas que falam: você cuidou do meu filho já é pai, minha filha já é mãe. Aí eu vejo que está na hora de dar um aposentado. Ô doutor, com relação ao caso desse menino, o Maicon Heitor, né? Que veio a óbito na madrugada de terça-feira e que há uma série de controvérsias, a família dizendo que houve um jogo de empurra, vai para lá, vai para cá. A minha pergunta é, quando o senhor foi chamado para atender esse menino? Eu fui chamado para atender o Maicon no domingo à noite. Não lembro a hora, mas era domingo à noite, já mais que 8 horas da noite. Tá, e qual que era o quadro clínico dele quando chegou até o senhor? Quem atendeu a criança viu que ela estava num estado infeccioso sério, né? A gente chama de toxemia. É quando você tem uma infecção e a sua imunidade está tendo dificuldade de controlar o processo. E aí, chegando no hospital, realmente ele estava num estado de toxemia, fizemos um atendimento, medicamento, antibiótico, exame. E ele apresentou no raio-x e na tomografia a pneumonia. Tá. E essa foi a causa da morte dele? Provavelmente, ele não tinha mais nada, né? Nada que viesse a provocar esse quadro grave. É um quadro sério, muito delicado, né? Tudo depende, na verdade, tudo depende da capacidade da pessoa em responder às agressões, né? Então, muita gente pegou Covid e teve uma gripe, e algumas pessoas tiveram Covid, complicaram e vieram a falecer. Isso tudo, já que é o mesmo vírus, né, não tem vírus diferente, então isso tudo depende da resposta de imunidade da pessoa. No caso do Maicon, né, provavelmente foi uma resposta inadequada, o organismo dele, a imunidade não deu conta de combater adequadamente essa bactéria, e no caso da Covid é o excesso de resposta de imunidade, por isso que a pessoa sofre tanto. Eu poderia fazer uma pergunta diferente para o senhor, assim, mas eu vou mudar. Poderia perguntar, esse menino não deveria ter chegado antes ao senhor? Mas a minha pergunta vai ser assim, se tivesse chegado antes aos seus cuidados na sua mão, não poderia ter um resultado diferente, doutor? Claro que não somos Deus aqui para prever nada, né? Não, agora é igual você vê uma história do contrário, né? Então você agora sabe que número que deu na Mega Sena? Antes de jogar, quer dizer, antes de sair o sorteio, ninguém sabia. Então eu tenho que falar o seguinte, o médico, a profissão dele é muito ingrata porque ela é imprevisível, né? Você atende um paciente hoje, amanhã ele pode estar diferente, tanto para melhor como para pior, né? Então essa história de atender antes, atender depois,
Podia até ter atendido antes e ter o mesmo desfecho. Podia até ter atendido antes, de repente a gente tivesse conseguido encaminhar essa criança para um lugar de mais recurso e ter o mesmo desfecho. Né? Então isso é imprevisível, não tem como a gente afirmar assim, categoricamente. Né? A intubação dele foi autorizada pelo senhor? Não, eu que fiz. Né? Ah, o senhor que fez? Sim, porque chegou uma hora que ele tem dificuldade respiratória, o pulmão dele estava inflamado, né? Então, o recurso que tem para auxiliar na ventilação do paciente é a intubação. Era um quadro gravíssimo. Era um quadro grave. Bom, mas assim, ele não chegou nesse quadro, porque senão ele ia ser entubado, então logo ele desse entrada no hospital. Ele foi evoluindo, apesar de tudo que foi feito, antibiótico e tudo mais, né? Você vê que a progressão desse evento, ela foi meio que inexorável, né? Apesar de tudo. Por isso que eu falo, se fosse tão fácil você tratar uma infecção só com antibiótico, ninguém ia ter problema, né, com infecção. Mas não é a verdade, depende da imunidade da pessoa. O antibiótico ajuda? Ajuda. Mas ele não resolve sozinho. Mas essa infecção pode ter sido oriunda dessa fratura ou luxação que ele teve de clavícula? Eu não sei, pelo que foi dito, a mãe falou que os raios-x são normais, não tinha sinal de fratura. Ele tinha uma contusão, uma batida no ombro. Tá, e aí, acho que por volta de 4 horas da manhã, que o senhor até me falou aqui, ele teve uma parada cardíaca irreversível. Irreversível, né? E, na verdade, morreu de falência múltipla dos órgãos, ou infecção generalizada? Morreu de, a gente chama de septicemia. É uma dificuldade que o organismo tem em controlar um processo infeccioso. Aí, o corpo é diferente quando eu tenho só uma área ou só um órgão afetado e o resto está bom, né? Quando você começa a ter um processo difuso, aí você tem uma imprevisibilidade do que pode acontecer. É difícil. Mais alguma coisa, doutor, que o senhor gostaria de esclarecer, de colocar para a população? Não, dizer que é muito triste, né? Tudo isso que aconteceu. A gente sabe que uma perda, ainda mais uma criança, é uma coisa muito, muito triste, né? Mas a gente sabe que a vida é assim, né? Eu posso pegar uma infecção, uma gripezinha e de repente complicar com a pneumonia e piorar, né? Pela história que a mãe passou, a única coisa de antecedente que tinha era a contusão no ombro. Não estava gripado, não tinha nada. Então ele deve ter pego, não sei, ou pegou uma bactéria muito agressiva, ou ele tinha realmente uma imunidade que naquele momento ela deixou a desejar. Ele tinha um quadro de pneumonia? Não, ele tinha pneumonia, ele morreu de quadro infeccioso de pulmão. Né? Bom, porque a preocupação que vem, o senhor é pediatra, como falamos aqui na abertura, né? Quantas mil crianças que já passaram pelas suas mãos e que, graças a Deus, estão aí, né? Mas a gente teve aqui recentemente, né? Dezembro, vários óbitos de criança, né? E eu sei que nem todos passaram pelas suas mãos também. Isso deixa uma preocupação no ar, né, doutor? O problema é conjuntural. Vamos falar sério, então. Primeiro, a população tem uma educação em relação à saúde muito precária. Né? Segundo, mesmo que ela tenha uma educação boa em relação à saúde, ela tem dificuldades em praticar tudo isso, né? Por vários motivos. Hoje em dia, pai e mãe têm que trabalhar, a criança fica em creche, é diferente de quando eu era criança, né? Isso vai levar a comportamentos da população que facilitam você pegar a doença, né? Tipo, ter uma alimentação inadequada, equivocada, achar que está alimentando bem o filho, mas realmente não está, né? Não ir fazer o controle dos bebezinhos, né? Fazer a puericultura, quase ninguém vai, né? No posto regularmente. Só vamos no médico aqui quando a gente está doente. Isso é muito ruim, né?
Então existe todo esse processo que vai culminar em acontecimentos desagradáveis, muitas vezes desnecessários, né? Então teria como prevenir isso? Teria. Se o cidadão tivesse uma renda melhor, tivesse uma escola melhor, ia ter um conhecimento, ia ter uma possibilidade financeira de ter uma vida melhor, poder praticar aquilo que a medicina orienta. Eu sou pediatra, tem crianças que eu atendo e tem que orientar. Olha, mãe, a senhora tem que comprar fruta para ele, verdura, legume, carne, frango. Como é que ela vai comprar se o rendimento é insuficiente? E isso não é um ou outro, né? Isso é quase regra. A gente tem que se atentar para esses aspectos sociais que a gente vive, né? Essa injustiça social, ela acaba refletindo, acaba resultando em situações desagradáveis, inclusive como a do Michael, né? Isso pode ter influenciado na evolução do quadro dele, né? Boa, bom resumo. Foi um bom resumo. Agradeço, doutor, a atenção e tal, né? Obrigado. E desejo sucesso aí, né? Que Deus Já estou abençoe. aposentando. Já está aposentando, doutor? Tem que aposentar mesmo? Não, mas não vou ficar quieto em casa, não consigo, mas eu vou ficar mais de boa, parar de dar plantão. Meio stand-by? Eu terminei especialização em hanseníase, quem sabe eu tendo só hanseníase, mas fico no São Lucas, né? Legal. Sucesso e boa aposentadoria. Obrigado. E ficar à disposição aí dos mais novos, né? Quero tirar uma dúvida, o que é, o que sabe a gente fala, o que não sabe a gente corre atrás para passar informação, né? Para beneficiar o paciente. Beleza, obrigado. E é por isso que eu te falo, vem comigo, vem pro Show de Notícias, se inscreva em nosso canal, fique sempre bem informado com o site Show de Notícias, nossos grupos de WhatsApp, nossas redes sociais e também no canal do YouTube. Entre lá, YouTube/Show de Notícias. Deixe seu like, joinha, joinha, joinha sempre.